Olá, queridos, que a graça do nosso querido e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a nossa vida. Quero dar as boas-vindas a você nesta manhã de domingo, para juntos possamos adorar, bendizer e exaltar o nosso Deus, aquele que é digno de toda honra, digno de toda glória. Estamos aqui diretamente do templo da Igreja Presbiteriana Nova Vida, em São Miguel do Araguaia. Queremos convidar você, juntamente com a sua família, para que possa separar esse tempo, reservar esse tempo, para que você possa adorar ao Senhor, bendizer a Deus e ser abençoado por Ele também. Nós estamos ainda em regime, de pandemia. Nós estamos então não tendo a escola bíblica dominical presencial, mas Deus tem nos dado essa oportunidade para podermos aprender da palavra dele. Então eu quero pedir a você, aí na sua casa, que você possa curvar a sua cabeça, elevar o seu pensamento e falar com Deus nessa hora, colocando a sua vida diante do Senhor, agradecendo a Ele por mais esse dia, por mais essa semana que se encerrou no dia de ontem, e rogar de Deus que abençoe a nova semana que está chegando. Feche seus olhos e vamos falar com Deus nessa hora. Deus querido, bendito é o Senhor que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Nós louvamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor pela noite que o Senhor nos deste, pelo dia, Deus, que o Senhor nos concede. Nós louvamos ao Senhor, bendizemos ao Senhor por mais esse dia. E agora que estamos, ó Pai, reunidos aqui, mesmo que de forma online, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa receber a nossa adoração nessa manhã. Fale conosco, ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, e que tudo o que fizermos aqui seja para engrandecimento do Teu santo nome. Pai, essa é a nossa oração, e fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero convidar você que está aí na sua casa, que você possa pegar a sua Bíblia. Eu quero ler com você fazer a leitura do Evangelho segundo João, o capítulo 4, do verso 19 ao verso de número 24. O texto sagrado que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, do verso 19 até o verso de número 24. João, Evangelho de João, a verdadeira adoração. Diz o texto: Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve orar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mesmo não estando juntos, mesmo não estando reunido como a igreja do Senhor, nós queremos adorar ao Senhor. Aqui da igreja, nós que estamos aqui, e você aí da sua casa, que você possa adorar ao Senhor, prestar a Ele essa adoração verdadeira, aquele que é digno de honra, glória e louvor. Quero convidar o Gabriel aqui à frente, para que possa então nos conduzir a canção, e logo após nós iremos meditar na palavra do Senhor. Bom dia, queridos. Nós cantaremos essa manhã que o nosso Deus, o Espírito do Senhor está aqui presente para trazer consolo, para trazer alívio, para trazer paz em nossos corações. Cantemos que o nosso Deus, Ele está sempre conosco, trazendo forças ao nosso caminhar, pois Ele é carvalho de justiça.
presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame carvalho de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame carvalho de justiça, a fim de que se chame carvalho de justiça. Amém, queridos. Deus nos ungiu para proclamarmos essa boa nova. Nós estamos na série de mensagens, que nós possamos ser a boca de Deus para a nossa geração, a voz de Deus para a nossa geração. E Deus nos ungiu, Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus tem nos preparado para falar, anunciar essas boas novas. E eu quero convidar você aí na sua casa, para que agora nós pudéssemos levantar um clamor, colocando a nossa família diante do Senhor, colocando a nossa igreja, colocando a vida daqueles que estão enfermos diante do Senhor, colocando o nosso país na presença do Senhor, para que possa, Deus abençoar e que possamos vencer esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Vamos falar com Deus. Deus amado, bendito é o Senhor. Mais uma vez nós queremos elevar a nossa voz a Ti, colocando a nossa casa diante do Senhor. Abençoa, Deus, a nossa família, abençoa a nossa casa, abençoa os filhos, abençoa, Pai, as esposas, os esposos. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, livrando de todo mal, livrando, ó Pai, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, abençoa a nossa igreja, abençoa cada irmão, ó Deus, que frequenta a nossa igreja, aqueles irmãos, ó Pai, que não são da nossa igreja, mas que nos acompanham, ó Deus, através do canal. Que o Senhor esteja abençoando a vida deles também, a sua casa, a sua família, o seu lar. Ó Pai, nós queremos colocar o nosso país diante do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, essa nação. Que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando a prefeita aqui da nossa cidade, os gestores, ó Pai, municipais, os governadores, o presidente da República. Ó Pai, que o Senhor esteja dando sabedoria a estes, ó Pai, que estão encarregados de administrar. Que o Senhor, ó Deus, possa dar sabedoria vindo do alto, para que eles possam legislar, não em benefício próprio, mas querendo, ó Deus, alcançar o máximo da população. Ó Deus, abençoa aqueles que estão enfermos. Ó Deus, cura-os, liberta-os, envia o anjo da cura aí, ó Deus, aonde eles estiverem, e manifestando, ó Deus, a cura, a libertação na vida dessas pessoas. Aqueles que estão enlutados, ó Pai, que o Senhor console-os nesse momento, trazendo um consolo proveniente, ó Pai, do trono da graça do Senhor. Nós, ó Pai, agora que iremos meditar na Tua Palavra, nós pedimos, fale conosco, fale o nosso coração, é o que te pedimos. Pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Muito bem, queridos, nós estamos caminhando, para mais uma mensagem e hoje eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho, melhor dizendo, em 1 Reis, no capítulo 18. Hoje nós iremos encerrar o capítulo 18, portanto eu quero convidar você para que nós possamos ler do verso 41 ao verso de número 46. Elias ora para que chova. Diz o texto: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse-lhe: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegrecerão, com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, e a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós pedimos ao Senhor que nessa hora o Senhor possa falar ao nosso coração. Obrigado a Deus pela tua palavra que nos consola, que nos conforta, mas também nos exorta. Ó Deus, que nesse momento o Senhor possa abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, nos dando um entendimento para aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Meus irmãos, queridos, amigos e amigas, olhando para esse texto, eu quero convidar você que está aí do outro lado para meditar comigo sobre o seguinte tema: a oração eficaz. E para iniciarmos esse momento de meditação da palavra do Senhor, eu quero fazer uma pergunta bem pessoal e você responde aí no seu coração, na sua casa. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? Quem sabe você pode responder aí dizendo: pastor, a minha vida de oração vai muito bem, obrigado, pois eu dedico um tempo do meu dia, um tempo da noite, para ter esse momento de oração, esse momento de intimidade com Deus. Mas talvez alguém pode responder assim: pastor, a minha vida de oração não está boa, eu preciso melhorar. De 0 a 10, a minha vida de oração aí está entre 1 e 2, eu preciso melhorar. Interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela registra para nós homens e mulheres que aproveitaram o seu tempo para orar e interceder a Deus. Nós vemos, por exemplo, no capítulo 18 do livro do Gênesis, encontramos o patriarca Abraão orando em favor de uma cidade pecadora, Sodoma e Gomorra. Quando nós avançamos um pouco mais, em Êxodo capítulo 32, nós vamos encontrar o grande Moisés orando ao Senhor, intercedendo o povo. Moisés, que estava no monte, recebendo ali as tábuas da lei, ele volta à base do monte e chega ali, o povo havia feito uma estátua de um bezerro de ouro, estava ali orando, e Deus então, enfurecido com eles, Moisés então é obrigado a interceder por a vida daquela gente, daquele povo. Nós vemos também no primeiro livro de Samuel, Ana,
que estar ali no templo orando com muita intensidade. Ela entra no templo para orar e diz o texto que ela orava com tanta intensidade que o profeta disse a ela: isto é hora, mulher, de você estar bêbada? E ela respondeu: não, Senhor, eu não estou bêbada, eu estou orando, eu estou intercedendo diante de Deus. Veja você então, meu querido, que eu citei o patriarca Abraão, eu citei o grande profeta Moisés, homem de oração, citei Ana, uma mulher também de oração. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar também personagens que oravam, que dedicavam um tempo de oração. Nós vamos ver que o nosso mestre, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, também era um homem de oração. Nós vemos também os apóstolos dizendo: nós vamos dedicar a palavra e a oração. Encontramos também o grande apóstolo Paulo orando. E quando nós olhamos também para a história da igreja, nós somos informados que os pais da igreja, quem é os pais da igreja? Foram homens que surgiram logo após os discípulos terem morrido, né? E esses homens também, quando nós olhamos para a história, nós vemos que esses homens eram homens de oração. Toda a história de grande avivamento, ele veio após um grande momento de oração. Nós temos aí no século 17, para você ter uma ideia, na região da Morávia, que os moravianos começaram uma reunião de oração, que ela durou 100 anos, ininterrupto. Tinha gente orando, intercedendo, clamando. Então, perceba que eu citei homens de oração, citei Ana como mulher exemplo de oração, falei que Jesus orava, que os apóstolos oravam, né? Nós também temos que orar. Inclusive o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele diz que nós devemos orar sem cessar. Ele disse, né? Orai sem cessar. E aí, quando nós olhamos para o texto que nós estamos estudando, o texto que foi lido, somos informados que o profeta Elias também era um homem de oração. Queridos, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Se nós queremos ver o céu se abrindo e as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre a nação, nós temos que ser uma igreja que caminha de joelhos em oração diante do Pai. Se nós queremos ver os milagres acontecerem, se nós queremos ver gente convertendo, gente sendo restaurada, gente sendo curada, a igreja precisa orar, meus irmãos. Nós precisamos ter uma vida de oração. É de nosso conhecimento que o contexto que o profeta Elias viveu era um contexto de decadência espiritual e moral. E é nesse momento de decadência moral, espiritual, que Deus levanta um homem chamado Elias para confrontar o rei Acabe e a nação. Queridos, nós estamos vivendo num tempo semelhante. O mundo está vivendo uma decadência moral, espiritual. O mundo caminha, tem abandonado os preceitos de Deus, e Deus está chamando a mim e a você para que sejamos a sua voz na nossa geração. No contexto de Elias, quase toda a nação, juntamente com o rei, havia abandonado o culto, a adoração ao verdadeiro Deus. Semelhantemente, o que nós estamos vivendo, as pessoas têm abandonado os caminhos do Senhor. No domingo passado, se você não viu, se você não participou, vai lá no canal e assiste a mensagem. Nós vimos que Elias faz um desafio ao povo, para que eles e os profetas de Baal fazem um desafio a Acabe, para que eles possam subir ao Monte Carmelo, que lá haveria de acontecer uma batalha.
E o texto nos informa que no dia marcado, na hora marcada, estavam todos lá reunidos. O rei Acabe, os profetas e grande parte da nação estava ali para ver aquela batalha. E aí me veio à mente a seguinte indagação: será que se Elias tivesse convocado o povo para uma reunião de oração, o povo teria ido? Será que Elias, ao conclamar aquele povo, estivesse ali para uma reunião de oração, a multidão tinha ido? É claro que não, queridos. É bem provável que não. É só olharmos para as nossas igrejas. Uma das reuniões menos frequentada é qual? É a reunião de oração. É o momento de oração, onde as pessoas dizem não ter tempo para estar ali orando, buscando, tendo intimidade com o Senhor. Mas a começar por nós, que Deus possa mover o meu, o seu, o nosso coração, para que possamos mudar essa história, para que possamos participar das nossas reuniões de oração, aqui no templo na terça, ou aí na sua igreja o dia que for, que possamos dobrar os nossos joelhos e clamar para que Deus mova os corações endurecidos, para que os corações possam ser quebrantados e juntamente conosco amarem e servirem ao nosso Deus. E quando eu olho para o texto, então, pensando na nossa temática, a oração eficaz, a primeira lição que eu tiro para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, que a oração eficaz é aquela que separamos tempo a sós com Deus. Se você olhar o versículo de número 42, vai dizer o seguinte: subiu Acabe a comer e a beber, Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo. Perceba você, meu irmão, que a oração eficaz é aquela que separamos tempo para ficarmos a sós com Deus. O rei Acabe, ele fica comendo, bebendo, mas o profeta Elias, ele fica a sós. O contexto do texto que nós acabamos de ler, se você voltar um pouquinho atrás, Elias tinha feito uma oração em público. Elias estava ali diante do Acabe, diante do profeta, diante daquela multidão, e Elias então clama a Deus para que derramasse fogo. Agora preste atenção que quando Elias vai pedir chuva, o texto vai informar para nós que Elias se afasta, ele vai para um lugar alto, e ali diz o texto que ele se dobra, que ele se quebra, que ele se humilha diante de Deus. Elias aqui me faz lembrar do Senhor Jesus, que certa vez chamou os seus discípulos para um momento de oração, e diz ele assim: vigie aqui comigo, que eu vou ali orar e já volto. E quando Jesus volta aos seus discípulos, o que os seus discípulos estavam fazendo? Eles estavam dormindo. Jesus então os admoesta, traz uma admoestação para eles: nem uma hora podeis velar comigo, estou indo ali de novo, vocês continuem aí e orem, beleza? Aí Jesus vai lá, ora e volta, e os encontram novamente o quê? Dormindo. Veja, queridos, que Jesus, em um determinado momento do seu ministério, ele se retirou para um tempo a sós com Deus. Meus irmãos, se nós queremos ficar de pé diante dos homens, precisamos ter o nosso momento a sós com Deus. Inclusive, o Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, vai dizer para nós que quando nós orarmos, nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, conversar com o nosso Pai, que em secreto nos escuta. Queridos, a ideia que Jesus passa para nós de fechar a porta, de trancar a porta, é de ter um tempo a sós com Deus. É um momento de quietude que você precisa, porque quando estamos orando, precisamos ter essa concentração naquilo que estamos conversando com Deus. É necessário, querido, separarmos um tempo a sós com Deus. Nós temos que ficar um tempo a sós com Deus para criarmos ou melhorarmos a nossa comunhão com Ele.
E Elias nos ensina aqui, meus irmãos, se você observou no texto lido, que ele ficou um tempo a sós com Deus. Talvez a grande dificuldade nossa que enfrentamos hoje para ficarmos a sós com Deus é porque o mundo está, tão corrido que nós não achamos tempo para pararmos, para meditarmos, para conversarmos com Deus durante um período. Nós precisamos, queridos, arrumar um tempo, separar um tempo para que nós possamos adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor, engrandecer o Senhor. Entenda que a oração eficaz, ela é aquela que nós então separamos tempo para ficar a sós com Deus. Perceba você que aquilo que te dá prazer, você arruma tempo. Você arruma tempo. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo uma onda onde está na moda andar de bicicleta. Tem pessoas que gostam de andar de bicicleta. Então ela arruma tempo, trabalha o dia inteiro, quando sai do serviço, já vai com a matula, já vai com as coisas, já sai do serviço, vai pedalar. Outros que não têm no final do dia, acordam de madrugada e vão pedalar, porque aquilo, além de cuidar da saúde, é uma coisa boa. Eles estão fazendo isso, arrumando tempo, porque eles gostam daquilo. Tem gente que gosta de futebol, gosta de jogar videogame, gosta de fazer caminhada, gosta de academia, gosta de namorar, então ele vai na casa da namorada, vai na casa do namorado. Veja que é um monte de coisa que nos dá prazer. E para estas coisas nós arrumamos tempo. Então, se nós queremos ter uma qualidade de vida melhor, se nós queremos ser instrumento de Deus, se nós queremos ser a voz de Deus para a nossa geração, queridos, nós precisamos encontrar tempo para passar a sós com o nosso Deus. Eu quero que você pense sobre isso. Qual tem sido o seu tempo a sós com Deus? Você tem passado esse tempo? Se você não tem passado esse tempo, eu desafio você durante essa semana, separar. Começa com muita coisa não, irmão, que não vai dar conta. Comece com 5 minutos. Entre para o seu quarto e diga, eu vou ficar 5 minutos aqui, orando, intercedendo, colocando a minha vida diante do Senhor. Segunda lição que eu quero trazer para mim e para você, está aí no verso 42, na parte B, Se olhar para o texto, veja que Elias sobe, dá o aviso a Acabe. Depois diz o texto que Elias ele se encurva para a terra, que ele coloca os seus joelhos, meteu o rosto entre os joelhos. Então, em segundo lugar, a segunda lição que eu quero trazer para nós é a seguinte: a oração eficaz é aquela que revela a postura de humildade diante de Deus. A oração eficaz revela uma postura de humildade diante de Deus. Nós vemos que tem muitas pessoas que querem orar em voz alta, querem fazer isso, quer mostrar para todo mundo que está orando, quer mostrar, quer aparecer. Mas eu quero dizer para você, querido, que Deus, Ele se importa em ver o que está dentro do nosso coração. É um coração quebrantado. Lembra lá daquela história lá no Novo Testamento, que o camarada subiu, ó Senhor, eu jejuo 3 vezes por dia, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como esse aí, que aí, pecador. E tem um outro lá humildezinho orando, e a oração do humilde foi, Senhor, ser propício a mim, pecador. E qual que desceu com a sua oração atendida? Queridos, nós precisamos entender que a oração eficaz é aquela que nos revela uma postura de humildade diante de Deus. Eu quero fazer você pensar comigo que a oração eficaz é aquela que quando nós nos humilhamos, aquela que nos leva a humilharmos diante de Deus, que nos leva ao reconhecimento dos nossos erros, das nossas mazelas, e que nós dependemos totalmente de Deus.
A oração eficaz é aquela que gera no seu coração, no meu coração, que nós somos dependentes, inteiramente dependentes de Deus, porque tudo que temos vem de Deus, vem das mãos de Deus. Então nós precisamos ter esse reconhecimento, precisamos reconhecer a nossa total dependência de Deus. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 5, no verso 6, ele recomenda: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, porque se vocês estiverem humilhando sobre a poderosa mão de Deus, saibam que em tempo oportuno Deus vos exaltará. Queridos, o soberbo, o orgulhoso, Deus não agrada dele, mas o humilde, aquele que reconhece que depende de Deus, aquele que reconhece que precisa de Deus, Deus olha para ele, Deus cuida dele, Deus o abençoa. Veja, meus irmãos, que o profeta Elias, nessa atitude de se dobrar diante do Senhor, está ensinando que nós precisamos nos humilhar diante de Deus, reconhecendo que Deus é tudo, reconhecendo as nossas mazelas, reconhecemos que nós precisamos de Deus. Você precisa de Deus, eu preciso de Deus, nós precisamos de Deus. Veja que o grande Moisés, ao se aproximar de Deus, naquele contexto que a sarça ardia, que não se consumia, Deus fala com ele: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa, Moisés, é terra santa. Moisés, então, ele se quebra, ele tira as sandálias e se aproxima, reconhecendo a grandiosidade de Deus, reconhecendo que Deus tem todo o poder. Meus irmãos, quando temos essa consciência que Deus é quem nós servimos, o Senhor Jesus, e nos deu exemplo a seguir, como diz Paulo aos Filipenses capítulo 2, diz que ele se esvaziou da sua glória e veio a este mundo como servo humilde, esteve no nosso meio, sofreu no nosso lugar. Jesus, então, nos dar o exemplo que nós temos que trilhar esse caminho de servos humildes, dependentes totalmente de Deus. A oração eficaz é aquela que nos leva a humilharmos, a quebrantarmos diante de Deus com reverência. Como eu posso fazer isso? Pastor, como eu posso orar de forma humilde? Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. Senhor, com as minhas forças eu não dou conta, mas pela tua força, pela tua misericórdia, pela tua graça, me abençoa. Nós estamos nesse contexto de ser a voz de Deus para a nossa geração. Senhor, eu não consigo pregar, eu não consigo anunciar, eu sou fraco nas palavras, eu sou gago, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho vergonha. Querido, quando nós pedimos: Senhor, eu quero ser o seu instrumento, eu não sei, eu não dou conta, mas o Senhor pode me capacitar, e o Senhor vai nos capacitar. Então, queridos, a oração eficaz é a oração que nos faz humilhar diante da presença de Deus, reconhecendo que somos inteiramente dependentes do Senhor. Mas a terceira lição que eu quero apresentar para você e para mim, que a oração eficaz, à luz do verso 33, 43, é aquela que vai direto ao ponto. Disse, verso 43, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. E disse Elias: volta por 7 vezes. A oração que Elias faz, queridos, é uma oração sem rodeio, é a oração que diz que o Senhor é que vai até Deus e diz: Senhor, eu preciso disso, disso, disso e disso. Porque Jesus chega a falar para nós que os fariseus achavam que por muito falar seriam escutados. E aí tem gente que quer pedir para Deus uma coisa e ele faz volta, e volta, e volta, e volta e mais voltas. Queridos, vai direto ao ponto, fale com Deus. Veja que Elias fala ao moço: olha, fale isso para o Acabe, sobe. Ele sobe,
está chovendo, está vindo chuva, está não. Elias ora de novo, sobe de novo, ainda não. Continue orando, continue subindo. Veja que ele foi específico, ele está orando para um objetivo. Qual era o objetivo? Que caísse chuva sobre a terra. A oração eficaz é aquela que vai direto ao ponto. E Elias pede chuva, vai direto ao ponto. O que ocorre comigo e com você, que muitas vezes nós vamos imaginar o seguinte: o camarada forma na faculdade para engenheiro civil. Ele vai orar: Senhor, abre aí, eu preciso de um emprego, abra uma porta de emprego para mim. Não, querido, a oração que vai direto ao ponto: Senhor, eu formei, eu terminei a faculdade de engenharia civil, Deus, abra uma porta para mim na construção civil, numa empresa, numa empreiteira, numa empresa onde eu possa exercer aquilo que eu estudei. Aí Deus abre a porta no escritório de advocacia. Você não manja nada de direito, como é que você vai trabalhar, querido? Seja específico com Deus, vai direto ao ponto. Outro exemplo, que nós muitas vezes oramos assim: Senhor, perdoa a multidão de pecados. Queridos, fale com Deus. Qual é o pecado que você está tendo dificuldade? Senhor, perdoa o pecado da fofoca, perdoa o pecado da mentira, o pecado da inveja, do orgulho. Fale com Deus, dê nome ao seu pecado diante de Deus, que ao dar o nome ao seu pecado, você estará trazendo a sua mente ao coração, e Deus vai estar então te ajudando a vencer, ao invés de falar perdoa a multidão de pecados. Às vezes a pessoa não sabe nem que pecado cometeu durante o dia. Oração eficaz, querido, é aquela que nos leva a pensar e colocar diante de Deus de forma específica. Fale com Deus o que você precisa. O que você está precisando? Fale com Deus aí, e Deus vai te escutar, e você vai receber a resposta. Ele vai te responder no tempo que Ele quiser, mas você precisa falar. Querido, qual é o problema que você está vivendo na sua casa? É com seu esposo? Deus, esse esposo foi o Senhor que me deu. A Bíblia diz que, que o homem deve separar do pai, a mãe, unir a sua mulher, tornando-se uma só carne. Esse foi o homem que o Senhor me deu. Então, Deus, transforma a vida dele. Da mesma forma, ore pela esposa. Está tendo problema com a esposa? Ore por ela. Está tendo problema com o filho? Ore pelo seu filho. Deus, o meu filho está rebelde, está andando em caminhos que eu não estou gostando, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Ó Deus, tem misericórdia da vida do meu filho. Ele é herança, ele é um presente de Deus que o Senhor me deu. Vá, querido, vá ao ponto. Fale com Deus o que você está precisando, o que você está passando. Fale com Deus de forma clara, de forma nítida, e você vai ver Deus respondendo a sua oração. Quarta lição que eu gostaria de falar para você, que a oração eficaz é aquela que revela um pedido insistente diante de Deus. Ainda no versículo de número 43, quando você olha para ele, você vai ver que Elias é insistente, porque ele ora uma primeira vez, manda o moço lá, e aí, está vindo a chuva? Não. Elias então ora, sobe, desce, ora, sobe, desce, sobe, e chuva? Não. Por 7 vezes ele faz isso. Ele ora, o moço sobe, cadê a chuva? Não tem chuva. Ele ora, sobe o moço, tem chuva? Não tem chuva. Falou, né? O moço, eu creio que deve ter ficado assim: Elias está de brincadeira comigo, eu já falei com você que não tem chuva, já falei que não vem, para que você está mandando? Lembra você, meus queridos, que nos versos anteriores, quando ele estava diante dos profetas de Baal, Elias, ele faz um único pedido, uma única oração, e Deus mandou o fogo do céu,
que eu aprendo com isso, querido? Que há ocasiões na minha vida, na sua vida, que Deus responde às nossas petições na hora, instantâneo, no mesmo momento, na mesma hora. Mas há ocasiões que Deus quer responder no tempo dele. E o que você precisa fazer, o que eu preciso fazer, o que nós precisamos fazer é continuar orando, intercedendo, até que possamos ouvir a resposta de Deus. Alguém já disse que Deus normalmente responde às nossas orações de 3 maneiras: um sim, um não ou espere. A gente olha para a vida do apóstolo Paulo e somos informados que um dia Paulo estava pregando, o culto, vamos contextualizar, passou um pouquinho do horário, e Paulo estava lá pregando, e um jovem cai da janela, e ao cair da janela ele, morreu. E diz o texto que Paulo então vai e ora por aquele jovem, e aquele jovem que havia morrido, ele volta à vida, volta ao fôlego de vida novamente, ele volta a viver. Mas depois nós somos informados que houve uma ocasião que Paulo disse: Senhor, eu tenho um espinho na carne, queria que o Senhor tirasse esse trem de mim, está me prejudicando, me ajuda, tem misericórdia. E diz o texto que Paulo orou por 3 vezes, e Deus disse não. Como que pode, pastor? Um homem que orou em favor de um jovem morto, e Deus o ressuscitou, Deus o atendeu, agora esse homem ora e Deus não atende? Queridos, Deus é assim. Há ocasiões que ele fala sim, há ocasiões que ele não fala, que ele fala não. E há ocasiões que ele diz, que ele fala, espera. Há ocasiões que ele quer trabalhar na nossa vida, na minha vida, na sua vida, para que possamos continuar vivendo em dependência dele, que nós devemos continuar orando até que ele possa trazer, ou melhor, até que nós possamos ouvir a resposta de Deus. Se eu tivesse tempo, se nós tivéssemos condições, você aí no chat aí, colocar um testemunho do momento que você teve a sua oração respondida, é bem provável que todos nós vamos lembrar de pelo menos um momento, no mínimo uma vez, que Deus ouviu a nossa oração, que Deus já nos respondeu. Todos nós certamente teríamos uma oportunidade para contar, mas também teríamos algumas oportunidades em dizer que o Senhor não respondeu de forma afirmativa, e nós aceitamos uns de bom grado, outros não. Mas ele respondendo sim ou não, ele vai continuar sendo o nosso Deus. Nós precisamos continuar amando a esse Deus e servindo a esse Deus, porque até o não de Deus, ele é pedagógico na minha vida, na sua vida. Porque como diz o texto sagrado, que nós pedimos e não recebemos, porque muitas vezes pedimos mal, para esbanjarmos. Mas Deus é aquele que conhece todas as coisas, sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você, o que é melhor para todos nós. Há ocasiões que nós vamos pedir, e as coisas que não são para a glória de Deus, isso não vai acontecer. Mas há ocasiões que nós vamos pedir, e Deus vai atender, porque é propósito dele a nos abençoar. Nós precisamos, queridos, saber disso, que a oração eficaz é a oração que nós insistimos, ainda que você não ver a luz no fim do túnel, eu vou continuar orando, porque Deus prometeu, e aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Sabe por quê? Elias, ele ora por 7 vezes, e se precisasse orar por 200 vezes, ele oraria novamente, porque havia uma promessa. Se você voltar um pouquinho no versículo 1 do capítulo 18, vai dizer o seguinte: muito tempo depois, veio a palavra do Senhor Elias no 3º ano, dizendo:
vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Queridos, nós temos uma promessa, e a promessa é que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos, nos ajudando, nos guardando, nos livrando. Querido, então nós podemos orar, nós podemos clamar, nós podemos interceder uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, o tempo que for, nós podemos orar, nós podemos continuar orando, porque no tempo de Deus, na hora de Deus, a bênção vai chegar na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Ore e fique na torre de vigia, aguardando a resposta de Deus para você. O Senhor Jesus disse em Mateus no capítulo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. É uma promessa que o Senhor fez, então clame, coloque diante do Senhor. Baseado nessa promessa, eu vou continuar batendo, me permita usar a expressão, na porta do céu, no coração de Deus. Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, eu preciso ser abençoado aqui. Senhor, cuida do meu filho, cuida da minha família, cuida da minha igreja, cuida da minha esposa, cuida da minha vida. Responde, Deus, a minha oração. Eu vou continuar clamando, eu vou continuar pedindo, e vou descansar o meu coração em Deus. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que ouve as nossas orações e age em meu, em seu, em nosso favor. Mas a quarta e última lição que eu quero trazer para nós, a oração eficaz é aquela que é cheia de esperança. Se você olhar os versos de número 44 ao 46, ele vai revelar isso para nós. Diz o texto que na 7ª vez, Elias então tinha a sua esperança enraizada no coração, tanto que ele tinha essa esperança que ele fala assim: fale com Acabe para aparelhar o seu carro, porque está vindo a grande chuva. O moço, na última vez que ele sobe ao monte, ele vê uma pequena nuvem do tamanho da palma de um homem, olha a bolinha, bem longe, ele vê, mas ele entende, Elias entende que aquele era o sinal que a chuva ia descer, que a bênção estava chegando. O moço então fala assim: Elias, eu estou vendo lá longe, uma nuvem do tamanho de um homem, mas está vindo a chuva, queridos. Queridos, perceba que Elias, ele tem os olhos espirituais abertos, ele viu o que Acabe não viu, ele viu o que o moço não estava vendo. Elias estava focado em Deus e tinha esperança que o Deus que havia feito a promessa iria cumprir. Meus irmãos, nós precisamos também ter essa esperança viva e real, a mesma esperança que fez brotar no coração de Jairo, em Marcos no capítulo 5, Jairo, um grande líder, chefe da sinagoga, vai a Jesus clamar para sua filha. Jesus está indo, a multidão está acompanhando, aquela mulher do fluxo de sangue aparece, atrapalha a ida de Jesus, atrasa a ida de Jesus à casa de Jairo. E quando sai ali daquele quadro, chega alguém da casa de Jairo e diz mais ou menos assim: Jairo, não precisa mais importunar o mestre, a menina morreu. Acabou, Jairo, não existe mais esperança, faleceu, já era, não tem mais jeito. Mas Jesus olha para Jairo e diz o seguinte: não temas, creia somente. E o coração cheio de esperança creu na palavra de Jesus, e foi Jesus com ele, e a sua filha foi curada, foi ressuscitada, foi entregue às mãos de Jairo e da mãe da criança. Meus irmãos, em meio a esse mundo mau,
e perverso que nós vivemos, que bate à nossa porta todos os dias, nos levando a achar que não tem mais solução, que não tem mais jeito, que não tem esperança para os nossos filhos, que não tem esperança para a nossa família, que não tem esperança para a nossa nação, que não tem esperança para o nosso país. Nós temos que crer que ainda há esperança para aqueles que são perdidos, razão pela qual, querido, eu e você, nós vamos continuar falando, razão pela qual nós vamos continuar orando, crendo nas promessas do Senhor. Nós precisamos continuar orando para a conversão dos nossos filhos. Nós precisamos continuar orando pela conversão dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, daquelas pessoas que estão ao nosso derredor, para que elas possam ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Nós vamos continuar tendo a esperança, porque Deus há de fazer a mudança, Deus há de fazer a transformação. Nós temos que ter esperança. Às vezes você estar aí a ponto de jogar tudo por alto, você estar a ponto de desistir de tudo, mas eu quero falar para você, há esperança para a sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor, ore ao Senhor, tenha um tempo a sós com Deus, seja humilde diante de Deus, seja específico para aquilo que você quer, seja insistente e tenha esperança. O mundo aí fora não tem esperança, mas nós temos que ter, porque somos povo de Deus, a menina dos olhos de Deus, a igreja de Deus, e nós temos que andar crendo, esperando, aguardando que o Senhor pode vir ao nosso encontro, transformando a nossa vida, transformando o nosso ser. Pode ser como aconteceu com os discípulos que entraram no barquinho, e daqui a pouco veio a tempestade, Jesus foi ter com eles. Na quarta vigília eles estavam amanhecendo, passando ali a noite inteira remando contra a maré, e você está lembrado, eles entraram no barquinho ali em obediência a Deus. Queridos, há ocasiões, mesmo que obedecendo em obediência a Jesus, as tempestades vão cair no nosso barquinho, mas a nossa esperança tem que ser que Jesus virá ao nosso encontro para nos socorrer. E quando Ele vier ao nosso encontro, Ele vai dar a palavra de ordem, e o mar vai se aquietar, o vento vai parar, vai cessar, e o nosso barquinho vai continuar em águas tranquilas. Em águas tranquilas. O Deus a quem nós amamos, o Deus a quem nós servimos, é um Deus que deseja abençoar o seu povo. E uma das maneiras que Ele abençoa o seu povo é através da oração. Então, querido, nós precisamos orar. Nós precisamos conversar com Deus. Falar com Deus aquilo que está aqui inquietando o nosso coração. Lançando sobre Ele toda e qualquer inquietação. Porque é Ele que tem cuidado de nós. Nós temos que ter essa convicção. Eu quero concluir dizendo a mim e a você que lembra como quando lá no início eu fiz a pergunta, como está a sua vida de oração? Às vezes você está aí, não está tendo uma vida de oração, não está tendo vida de intimidade com Deus, ou até está tendo uma vida de oração meia boca, que não está sendo eficaz. Mas como nós aprendemos nessa manhã, que a oração eficaz é aquela que nós separamos um tempo para Deus. Querido, separe esse tempo para Deus. Arrume a sua agenda, reagenda os seus compromissos, mas tenha um tempo com Deus. Você quer que a sua oração seja eficaz? Se humilhe diante da presença do Senhor. Reconheça que Jesus, que tem poder sobre todas as coisas. Seja específico, querido, na sua oração.
Seja específico na sua oração. Fale para Deus o que está te incomodando, aquilo que está te atrapalhando. Seja insistente. Ainda que o mundo inteiro fale que não tem mais jeito para o seu problema, solução para aquilo que você está vivendo, há esperança para você, para mim, para todos nós. Se você quer que a sua oração seja eficaz, que você possa ter esperança naquele que pode todas as coisas, a saber, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Dito isso, quero deixar 3 perguntas para você pensar, para que você possa tomar uma decisão na sua vida. Primeira delas, o que tem te atrapalhado a sua vida e a minha vida no que tange a termos uma vida de oração? Eu queria que você pensasse sobre isso. O que tem te atrapalhado em ter uma vida de oração? Ter uma vida mais produtiva de oração? Se o Espírito Santo te trouxer à mente aí nesse instante o que tem atrapalhado você de ter uma vida de oração produtiva, a minha proposta para você é: tenha coragem de fazer um compromisso, assuma um compromisso com você mesmo. Deus, é isso aqui que tem me atrapalhado. Vou jogar esse trem fora. Me ajude a seguir em frente. Se você, querido, foi movido pelo Espírito Santo, entendeu que é isso aí que está te atrapalhando, tenha coragem. Não vai ser fácil, mas tenha coragem. Peça ao Senhor que Ele vai te ajudar. Segunda coisa que eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Você tem orado a Deus pela convenção dos seus familiares, daqueles que não estão servindo a Deus? Você tem orado pelas pessoas que estão ao seu redor? Você tem orado por eles? Quero desafiar você nessa semana, que você possa fazer uma lista dos seus parentes que você sabe que ainda não entregaram a vida a Cristo. Coloque eles diante da presença do Senhor. Se você tiver uma liberdade, jejue em favor deles. Peça ao Senhor: Deus, me dê condição de chegar perto e anunciar o Evangelho do Senhor. Se você não tem condição, às vezes, Senhor, se o Senhor não me usar, use a vida de outros, mas que eles possam ter a oportunidade de reconhecer o Senhor como o único e Salvador da vida deles. Ah, pastor, já orei, não tem jeito. Querido, não desista. Se você tem orado e eles não se converteram ainda, a minha proposta para você é: continue orando, intercedendo, clame a Deus para que Ele possa salvar os seus familiares, os seus amigos, as pessoas que estão próximas a você. E a última coisa que eu gostaria que você pensasse com bastante carinho: como estar a sua intimidade com Deus, com Jesus? Como estar a sua intimidade com Jesus? Como estar a sua intimidade com o Senhor Jesus? Será que no ambiente do seu trabalho, o Senhor Jesus chegasse lá de surpresa, qual seria a reação dele? Qual seria a reação se Jesus aparecesse aí do seu lado, quando você estivesse lá com seus colegas, com seus amigos, com as pessoas que não são da igreja? Como tem sido a sua vida de intimidade com o Senhor? E vida de intimidade a gente só consegue através da oração, através da leitura da palavra do Senhor. Quero convidar você que está aí na sua casa a estar orando comigo nessa hora. Você que entende, querido, que a sua oração não tem sido uma oração eficaz, eu quero convidar você, neste momento, a pedir ao Senhor: Senhor, me ajude, me ensine a ter tempo a sós com o Senhor. Me ajude, ó Pai, a humilhar na Tua presença. Me ajude, ó Pai, a ser direto naquilo que eu preciso. Me ajude a ser insistente. Me ajude a orar com fé, a ter esperança. Deus bendito, obrigado, porque caminhamos já há 8 domingos, olhando para a vida do profeta Elias, e agora terminando o capítulo 18,
encontramos esse servo do Senhor de joelhos, orando, se humilhando na presença do Senhor, clamando, intercedendo, crendo na promessa do Senhor. Que o Senhor se compadeça da minha vida, dos meus irmãos que estão participando pela internet, que possamos também, ó Deus, sermos encontrados fiéis no que tange uma vida de oração que agrada ao Senhor. Se há alguma coisa na minha vida, se há alguma coisa na vida dos meus irmãos que tem dificultado a termos uma vida de oração eficaz, que o Senhor nos ajude a reconhecermos e mudarmos a partir de hoje, a partir de agora, nesse exato momento, para que a nossa alegria seja completa e para a glória do nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor Todo-Poderoso. Deus, aquilo que temos colocado diante do Senhor em oração, a convenção dos nossos filhos, restauração dos nossos filhos, a conversão do nosso cônjuge, dos nossos amigos. Senhor, dá-nos a graça, converta a nossa família ao Senhor, converta os nossos amigos. Senhor, nos dará alegria de vê-los servindo aqui juntamente conosco, na nossa igreja, juntamente conosco, Pai. Senhor, nós te pedimos em favor da nossa igreja, que o Senhor abençoe os presbíteros dessa igreja, abençoe as suas esposas, os seus filhos, para que esses homens e suas famílias possam ser exemplos para nós. Oh Deus, abençoe os nossos diáconos, que esses diáconos, Deus, juntamente com as suas esposas, os seus filhos, sejam exemplos para nós, enquanto liderança, enquanto igreja. Visita cada membro, Senhor, dessa igreja, visita os irmãos do louvor, para que seja exemplo de oração. Os presidentes, ó Pai de sociedade, visite-os nessa hora também. Ó Deus, em nome de Jesus, os presidentes de sociedades internas, que possam ser exemplos para a nossa igreja, que as crianças da nossa igreja possam ver em nós liderança, homens e mulheres do Senhor, que orem, que busquem, que entreguem as suas vidas ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor use a nossa igreja para que possa fazer a diferença nesse lugar. Queridos, querido Deus, se alguém está nos acompanhando agora, está em certo sentido presente, mas ainda não teve uma conversão genuína, que o Espírito Santo possa visitá-lo nessa hora, que o Senhor possa converter esse coração, em nome de Jesus. Se alguém que nos assiste, mas ainda está distante do Senhor, frio, precisando de voltar ao primeiro amor, que nesse momento ele possa se reconciliar com o Senhor, para a honra e para a glória do seu louvor. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, diante da correria do dia a dia, separarmos tempo a sós com o Senhor. Que o Senhor nos ajude a ter intimidade com o Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, nos ensinar a humilharmos diante do Senhor. Porque como nós vemos o apóstolo Pedro dizendo, que aquele que se humilha diante da poderosa mão do Senhor, o Senhor em tempo oportuno nos exaltará. Ó Deus, que o Senhor faça isso conosco. O Senhor nos ensine, ó Deus, a sermos persistentes nas nossas orações. Que a esperança, ela nunca venha sair do nosso coração. Pai, nós oramos, agradecendo-nos ao Senhor pela vida de cada irmão da nossa igreja, que durante essa semana trouxe o seu dízimo na casa do Senhor, que depositou, ó Deus, ali na conta. Que o Senhor possa abrir as janelas do céu sobre a vida deles, derramando graça, derramando as bênçãos concernentes àqueles que são obedientes a Ti. Ó Deus, abençoe as nossas vidas, nos dê, ó Pai, uma boa tarde, um almoço abençoado, uma semana abençoada,
que o Senhor nos dê a oportunidade de orarmos, intercedermos pelos nossos entes queridos que precisam de salvação. Ó Deus, nós oramos, pedindo ao Senhor que jogue por terra agora tudo que tem atrapalhado nós de termos essa vida com o Senhor. Pai, essa é a nossa oração. E nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, se você puder, estende uma das suas mãos para que nós possamos impetrar a bênção do Senhor. Que a graça do nosso querido e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus repouse sobre a Igreja de Cristo aqui presente e esta que está espalhada por toda a face da terra, em cada casa, em cada lar, em cada lugar dessa terra. Que o Senhor possa estar conosco hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Queridos, nós estamos encerrando esse momento de escola bíblica dominical. E eu quero convidar você que mora aqui na cidade de São Miguel